Na sua concepção, quem manda no mundo, Deus ou o homem? Mais uma pergunta: o homem, Deus, ou o diabo? A resposta para esse estudo que estamos trazendo da palavra do nosso Senhor Deus, ela é simples de entender e teremos a resposta. Será que sobreviveu ao fim do mundo? Será que sobrevivemos a toda essa situação que estamos enfrentando? Quem reina neste mundo é Deus, ou o príncipe do submundo, chamada, o que se chama diabo, antiga serpente ou caluniador, pai da mentira, o grande dragão, conhecido mais como Samael. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Veja algum exemplo nestes versículos, para sua resposta. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 31. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yahusua: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Yahusua: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo, quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? E Yahusua respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos. Então era um dia como qualquer outro. As pessoas iam para o trabalho, as crianças brincavam nas ruas, os pássaros cantavam alegremente. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a vida na Terra. Um cientista renomado chamado Arthur, este é o seu nome. Arthur, ele havia feito uma descoberta terrível. O Sol estava prestes a se encontrar com a Terra, a entrar em colapso, lançando uma onda de radiação mortal. Arthur logo espalhou essa alerta para toda a humanidade. E esta onda radioativa que ele avisou, logo veio em direção ao nosso planeta. A notícia se espalhou rapidamente, causando pânico e desespero em todo o mundo.
O governo tentou manter a situação sob controle, mas era inevitável. As pessoas correram para se abrigar, esperando o fim iminente. Enquanto isso, cientistas trabalhavam freneticamente para encontrar uma solução, mas era tarde demais. O dia do colapso solar chegou, e a radiação mortal atingiu a Terra com força total. As pessoas assistiram horrorizadas enquanto tudo ao seu redor começava a se desintegrar. O céu se tornou vermelho, a terra tremeu e as águas se agitaram em um frenesi caótico. Em questão de horas, o mundo que conhecíamos havia desaparecido. Cidades foram reduzidas a cinzas, oceanos evaporaram, e a vida na Terra foi exterminada. O fim do mundo havia chegado. E assim, o planeta azul se tornou apenas mais um corpo celeste sem vida, vagando pelo espaço infinito. A humanidade foi apenas uma breve passagem na história do universo, um momento efêmero em meio à imensidão do tempo e do espaço. O fim do mundo tinha chegado, e nada restava além do vazio e do silêncio. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O mundo todo está debaixo do poder do nosso Senhor Yahushua, mas o maligno sempre quis predominar por todo este mundo. Veja o que diz neste versículo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Yahushua, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Yahushua. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Yahushua. Porque é bom saber disso, entender isso ajudará a encontrar uma explicação lógica para os problemas dos seres humanos. Podemos mesmo acreditar no que sabemos que em todo o tempo. Este livro conhecido como a Bíblia Sagrada, nunca ocultou a verdade dos seres humanos a respeito da destruição da Terra. Está decidido a acabar com o controle de Satanás sobre a humanidade. Porque Deus prometeu reduzir a nata o diabo, consertando todos os estragos que ele tem causado. Vejamos aqui nesses versículos a respeito disso. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao versículo 17. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que o dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto,
ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Cristo. E ao Josua. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 15. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, mortos, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas o nosso Senhor Deus resolveu escolher o seu próprio Filho, chamado Yahushua, o nosso Cristo, e Yahushua, para poder ajudar os seres humanos a enfrentar a tribulação da terra. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 18. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que ao homem, para que dele te lembres. Ó filho do homem, para que o visites. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Yahushua que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim,
e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele, mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ora, o nosso mundo ele é cruel e egoísta, e Yahushua é totalmente o oposto. E Deus nos prometeu que, Yahushua, o seu filho como o nosso rei, dará dó daquele de condição humilde e do pobre, resgatará a sua alma da opressão e da violência. Salmos 72, do versículo 11 ao versículo 14. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Hebreus capítulo 6, versículo 17 ao versículo 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Isaías capítulo 55, versículo 6 versículo 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe-o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Estas são as preocupações do nosso Senhor Deus. Ele sempre nos dá um alerta de todo acontecimento que está por vir. Talvez você ainda não percebeu, ou está deixando-se passar despercebido, mas fiquem em alerta. Olhe somente para o alto, e não se esqueça que é de lá que vem o nosso socorro.